A humildade é o princípio do aprendizado, e sobre ela, muita coisa tendo sido escrita, as três seguintes, de modo principal, dizem respeito ao estudante. A primeira é que não tenha como vil nenhuma ciência e nenhuma escritura. A segunda é que não se envergonhe de aprender de ninguém. A terceira é que, quando tiver alcançado a ciência, não despreze aos demais. Muitos se enganaram por quererem parecer sábios antes do tempo, pois com isto envergonharam-se de aprender dos demais o que ignoravam. Tu, porém, meu filho, aprende de todos de boa vontade aquilo que desconheces. Serás mais sábio do que todos, se quiseres aprender de todos. Nenhuma ciência, portanto, tenhas como vil, porque toda ciência é boa. Nenhuma escritura, ou pelo menos nenhuma lei, desprezes, se estiver à disposição. Se nada lucrares, também nada terás perdido. Diz de fato o apóstolo: Omnia legentes quae bona sunt tenentes. O bom estudante deve ser humilde e manso, inteiramente alheio aos cuidados do mundo e às tentações dos prazeres, e solícito em aprender de boa vontade de todos. Nunca presuma de sua ciência. Não queira parecer douto, mas sê-lo. Busque os ditos dos sábios, e procure ardentemente ter sempre os seus vultos diante dos olhos da mente, como um espelho. 3 coisas são necessárias ao estudante: a natureza, o exercício e a disciplina. Na natureza, que facilmente perceba o que foi ouvido e firmemente retenha o percebido. No exercício, que cultive o senso natural pelo trabalho e diligência. Na disciplina, que vivendo louvavelmente, componha os costumes com a ciência. Os que se dedicam ao estudo devem primar simultaneamente pelo engenho e pela memória, ambos os quais em todo o estudo estão de tal modo unidos entre si que, faltando um, o outro não poderá conduzir ninguém à perfeição. Assim como de nada aproveitam os lucros onde faltam os vigilantes, e em vão se fortificam os tesouros quando não se tem o que neles guardar. O engenho é um certo vigor naturalmente existente na alma, importante em si mesmo. A memória é a firmíssima percepção das coisas, das palavras, das sentenças e dos significados por parte da alma ou da mente. O que o engenho encontra, a memória custodia. O engenho provém da natureza, é auxiliado pelo uso, é embotado pelo trabalho imoderado e aguçado pelo exercício moderado. A memória é principalmente ajudada e fortificada pelo exercício de reter e de meditar assiduamente. Duas coisas há que exercitam o engenho: a leitura e a meditação. Na leitura, mediante regras e preceitos, somos instruídos pelas coisas que estão escritas. A leitura é também uma investigação do sentido por uma alma disciplinada. Há 3 gêneros de leitura: a do docente, a do discípulo e a do que examina por si mesmo. Dizemos, de fato, leio o livro para o discípulo, leio o livro pelo mestre, ou simplesmente leio o livro. A meditação é uma cogitação frequente com conselho, que investiga prudentemente a causa e a origem, o modo e a utilidade de cada coisa. A meditação toma o seu princípio da leitura, todavia, não se realiza por nenhuma das regras ou dos preceitos da leitura. Na meditação, de fato, nos deleitamos discorrendo como que por um espaço aberto, no qual dirigimos a vista para a verdade, a ser contemplada, admirando ora esta, ora aquelas causas das coisas, ora também
penetrando no que nelas há de profundo, nada deixando de duvidoso ou de obscuro. O princípio da doutrina, portanto, está na leitura, a sua consumação na meditação. Quem aprender a amá-la com familiaridade e a ela se dedicar frequentemente, tornará a vida imensamente agradável e terá na tribulação a maior das consolações. A meditação é o que mais do que todas as coisas segrega a alma do estrépito dos atos terrenos. Pela doçura de sua tranquilidade, já nesta vida nos oferece, de algum modo, um gosto antecipado da eterna, fazendo-nos buscar e inteligir, pelas coisas que foram feitas, àquele que as fez. Ensina a alma pela ciência e aprofunda na alegria, fazendo com que nela encontre o maior dos deleites. Três são os gêneros de meditação. O primeiro consiste no exame dos costumes, o segundo, na indagação dos mandamentos, o terceiro, na investigação das obras divinas. Nos costumes, a meditação examina os vícios e as virtudes. Nos mandamentos divinos, os que preceituam, os que prometem, os que ameaçam. Nas obras de Deus, as em que Ele cria pela potência, as em que modera pela sabedoria, as em que coopera pela graça, as quais todas tanto mais alguém conhecerá, o quanto sejam dignas de admiração, quanto mais atentamente tiver se habituado em meditar as maravilhas de Deus. A memória custodia, recolhendo-as, as coisas que o engenho investiga e encontra. Importa que as coisas que dividimos, ao aprender, as recolhamos, confiando-as à memória. Recolher é reduzir a uma certa breve e sucinta suma as coisas das quais mais extensamente se escreveu ou se disputou, o que foi chamado pelos antigos de epílogo, isto é, uma breve recapitulação do que foi dito. A memória do homem se regozija na brevidade e se divide em muitas coisas, tornando-se menor em cada uma delas. Devemos, portanto, em todo estudo ou doutrina, recolher algo certo e breve, que guardemos na arca da memória, de onde posteriormente, sendo necessário, as possamos retirar. Será também necessário revolvê-las frequentemente, chamando-as para que não envelheçam pela longa interrupção do ventre da memória ao paladar. Três são as visões da alma racional: o pensamento, a meditação e a contemplação. O pensamento ocorre quando a mente é tocada transitoriamente pela noção das coisas, quando a própria coisa se apresenta subitamente à alma pela sua imagem, seja entrando pelo sentido, seja surgindo da memória. A meditação é um assíduo e sagaz reconduzir do pensamento em que nos esforçamos por explicar algo obscuro ou procuramos penetrar no que é oculto. A contemplação é uma visão livre e perspicaz da alma de coisas amplamente esparsas. Entre a meditação e a contemplação, o que parece ser relevante é que a meditação é sempre das coisas ocultas à nossa inteligência. A contemplação, porém, é de coisas que, segundo a sua natureza ou segundo a nossa capacidade, são manifestas, e que a meditação sempre se ocupa em buscar alguma coisa única, enquanto que a contemplação se estende à compreensão de muitas ou também de todas as coisas. A meditação é, portanto, um certo vagar curioso da mente, um investigar sagaz do obscuro, um desatar do que é intrincado. A contemplação é aquela vivacidade da inteligência que,
possuindo todas as coisas, as abarca em uma visão plenamente manifesta, e isto de tal maneira que aquilo que a meditação busca, a contemplação possui. Há, porém, dois gêneros de contemplação. Um deles, que é o primeiro, e que pertence aos principiantes, consiste na consideração das criaturas. O outro, que é o último e que pertence aos perfeitos, consiste na contemplação do Criador. No livro dos Provérbios, Salomão principiou como que meditando. No Eclesiastes, elevou-se ao primeiro grau da contemplação. Finalmente, no Cântico dos Cânticos, transportou-se ao Supremo. Para que, portanto, possamos distinguir estas três coisas pelos seus próprios nomes, diremos que a primeira é meditação, a segunda, especulação, a terceira, contemplação. Na meditação, a perturbação das paixões carnais, surgindo importunamente, obscurece a mente inflamada por uma piedosa devoção. Na especulação, a novidade da insólita visão a levanta à admiração. Na contemplação, o gosto de uma extraordinária doçura a transforma toda em alegria e contentamento. Portanto, na meditação temos a solicitude, na especulação a admiração, na contemplação a doçura. A exposição contém três partes: a letra, o sentido e a sentença. A letra é a correta ordenação das palavras, a qual também chamamos de construção. O sentido é um delineamento simples e ordenado que a letra tem diante de si como um primeiro semblante. A sentença é uma mais profunda inteligência, a qual não pode ser encontrada senão pela exposição ou interpretação. Para que uma exposição se torne perfeita, requerem-se nesta ordem: primeiro a letra, depois o sentido e posteriormente a sentença. Três são os gêneros de vaidade. O primeiro é a vaidade da mutabilidade, que está em todas as coisas caducas por sua condição. O segundo é a vaidade da curiosidade ou da cobiça, que está na mente dos homens pelo amor desordenado das coisas transitórias e vãs. O terceiro é a vaidade da mortalidade, que está nos corpos humanos pela penalidade. Disse Agostinho, famoso por sua eloquência, e o disse com verdade, que o homem eloquente deve aprender a falar de tal modo que ensine, que deleite e que submeta. A isto acrescentou que o ensinar pertence à necessidade, o deleitar à suavidade e o submeter à vitória. Destas três coisas, a que foi colocada em primeiro lugar, isto é, a necessidade de ensinar, é constituída pelas coisas que dizemos, as outras duas pelo modo como as dizemos. Quem, portanto, se esforça no falar em persuadir o que é bom, não despreze nenhuma destas coisas. Ensine, deleite e submeta, orando e agindo para que seja ouvido inteligentemente, de boa vontade e obedientemente. Se assim o fizer, ainda que o assentimento do ouvinte não o siga, se o fizer apropriada e convenientemente, não sem mérito poderá ser dito eloquente. O mesmo Agostinho parece ter querido que ao ensino, ao deleite e à submissão também pertençam outras três coisas, ao dizer de modo semelhante:
Será eloquente aquele que puder dizer o pequeno com humildade, o moderado com moderação, o grande com elevação. Quem deseja conhecer e ensinar, aprenda quanto há para ensinar e adquira a faculdade de dizê-las como convém a um homem de igreja. Quem, na verdade, querendo ensinar, às vezes não é entendido, não julgue ainda ter dito o que deseja àquele a quem quer ensinar, porque, mesmo que tenha dito o que ele próprio entendeu, ainda não foi considerado como tendo-o dito àquele por quem não foi entendido. Se, porém, foi entendido, de qualquer modo que o tenha dito, o disse. Deve, portanto, o doutor das divinas Escrituras ser defensor da reta fé, debelador do erro e ensinar o bem, e neste trabalho de pregação conciliar os adversos, levantar os indolentes, declarar aos ignorantes o que devem agir e o que devem esperar. Onde tiver encontrado, ou ele próprio os tiver feito, homens benévolos, atentos e dóceis, há de completar o restante, conforme a causa o exija. Se os que ouvem devem ser ensinados, seja-o feito por meio de narração. Se, todavia, necessitar que aquilo de que trata seja claramente conhecido, para que as coisas que são duvidosas se tornem certas, raciocine através dos documentos utilizados.